dia a todos. Me escutam bem? Me veem bem? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Stephanie, eu sou arquiteta, especialista em projetos de iluminação. Trabalho na área há aproximadamente 6 anos e desenvolvendo projetos diversos, desde a parte residencial até industrial de grande porte, como usinas explosivas, com atmosferas explosivas. E hoje a gente vai bater um papo sobre iluminação de uma forma geral. O intuito é a gente conseguir atender a maior quantidade de público possível. Então, desde o cliente final, que vai no supermercado e vê a embalagem do produto da lâmpada ali, entender alguns termos que são muito usuais no mercado hoje em dia, até as pessoas que já trabalham na área, que já projetam, que já fornecem algum tipo de produto para o cliente final, falando de qualidade de projeto, falando de eficiência energética, eficiência luminosa e etc. Eu vou compartilhar minha apresentação com vocês e a gente vai começar a falar sobre o tema. Podem mandar as perguntas, como a Lari falou, agora há pouco. Podem mandar por texto. A gente vai reservar um tempinho para conseguir responder todo mundo. Se a gente não conseguir, depois a gente responde tudo por e-mail, tá? Espero conseguir atender aqui de uma forma prática e bem didática o conteúdo para que vocês consigam absorver o melhor possível. No final da reunião, como a Lari também comentou, a gente vai encaminhar um certificado, né, para todo mundo. Então, fiquem até o final, que vai valer a pena. Tem um e-book também. Espero que vocês gostem. Bom, já me apresentei um pouquinho. Vamos falar de conteúdo, né? Os meninos de Novos Negócios já deram uma introdução. A gente vai falar sobre iluminação, conceitos, grandezas a princípio. E a gente vai destrinchando esse conteúdo todo até chegar na parte de qualidade de projeto, eficiência energética e eficiência luminosa. Então, não tem como a gente falar de iluminação sem a gente começar a entender o conceito de luz. O que é a luz? A luz é a parte visível das ondas eletromagnéticas, né? Então, nada no mundo tem cor. Eu acho que essa imagem que a gente escolheu para deixar na lateral dá bem para entender isso. O mundo é colorido pela cor que se incide nele. Na natureza, existem diversas formas de radiação que se propagam desde as criadas pelo homem, que são as ondas de rádio, as ondas de TV, até a natural mais famosa, né, mais comentada, que é a luz. A luz, como a gente costuma ver, como a gente percebe, branca, ela na verdade é um fruto de uma fusão ativa de cores, né? Então, a luz branca é feita de diversas cores, luzes coloridas. Se a gente decompor essa luz branca, a gente vai encontrar 7 cores primárias. Acho que um exemplo prático para isso é realmente o arco-íris, né? A gente só consegue ver essa decomposição de cores da luz quando ela é refletida ou em um Nada prisma. está sendo apresentado. Eu acho que a apresentação não está sendo compartilhada, será? Não está sendo compartilhada. Deixa eu tentar. Agora foi? Vocês conseguem ver? Então, não, a gente só vê a televisão atrás de você, só. Ah, tá. Então, peraí. Vamos ajustar isso agora. Foi? Vocês conseguem ver? Deu certo? Agora sim. Agora sim. Agora então eu vou começar de novo, porque vocês não viram as nossas imagens iniciais, né? Eu estava falando sobre a luz. E aí eu acho que fica bem visível quando a gente observa essa imagem da direita. Agora vocês vão conseguir acompanhar o raciocínio. A gente tem aí justamente essa decomposição da luz, da cor branca, para 7 cores primárias, né? Eu estava exatamente nessa parte. Então, a gente estava falando das cores, né? E eu acho que um exemplo prático disso é o arco-íris. A gente consegue ver essa decomposição de cor branca para as cores primárias quando a gente tem uma superfície de reflexão ali, como um prisma, ou, no caso do arco-íris, uma gotícula de água em que o sol incide nela, e a gente consegue ver esse fenômeno que eu acho que todo mundo já conseguiu ver, né? Alguma vez na vida.
Essas 7 cores que a gente já conhece, quando a gente fala de luz, como eu falei, a gente precisa falar de cor, e cada cor, ela representa uma frequência. Então, a gente vai ter desde as frequências mais baixas, que é o vermelho, até as frequências mais altas, que é o violeta. Então, o mais próximo do vermelho é aquilo que a gente chama de infravermelho, e o mais próximo do violeta é aquilo que a gente chama de ultravioleta. Para iniciar os conceitos de iluminação, a gente precisa entender, além de luz, as 4 grandezas principais. Isso são coisas muito práticas que, inclusive, a gente encontra no supermercado, no rótulo de qualquer produto, ou até mesmo na ficha técnica de um produto de um fornecedor. Então, a gente vai começar a falar dessas 4. A primeira é o fluxo luminoso. O que é o fluxo luminoso? É a quantidade total de luz que é emitida por uma fonte luminosa. Então, o fluxo luminoso é irradiado em uma ou todas as direções. Acho que dá para entender bem com essa imagem da lâmpadazinha, né? É mais ou menos aquela sensação visual que a gente tem quando a gente rosqueia uma lâmpada em casa, praticamente é isso. A medida de unidade do fluxo luminoso são os lumens. Como eu falei, esse já é um termo que vocês vão sentir familiarizados em supermercado, por exemplo, ou até mesmo em ficha de produto, porque isso é uma informação extremamente importante na hora de adquirir uma luminária ou uma lâmpada. A segunda grandeza se trata de intensidade luminosa. O que é essa intensidade luminosa? É aquele fluxo luminoso que a gente falou primeiro, projetado numa certa direção. Isso só existe quando tem esse direcionamento do fluxo, né? Porque senão ela se dissipa, a luz. A unidade de medida dele é o candela. A gente também vê esse dado em muitos rótulos de produto. Tem alguns estudos, para quem trabalha no meio de iluminação, vai entender o que eu estou falando, alguns estudos que a gente apresenta em candela, principalmente quando a gente faz projetos de túneis, viários e etc., existe essa unidade de medida também, o lux, que a gente vai falar posteriormente. Essa questão da intensidade luminosa, a gente vai entender mais a importância dela mais para frente, quando a gente começar a falar de facho de peça, de facho de luz, e como a gente consegue escolher o melhor produto para o melhor uso, tá? A terceira grandeza é a iluminância. Iluminância é o nível de iluminação, né? É como as pessoas conhecem. A iluminância é a densidade de luz necessária para fazer uma determinada tarefa, né? Na prática, ela é a quantidade de luz dentro de um ambiente. Essa luz incidente, ela não é visível, tá? Ela é percebida, vocês vão entender na quarta grandeza, mas a iluminância é aquilo que a gente entrega nos projetos de iluminação, aquilo que a gente vê em alguns projetos que a gente recebe do fornecedor e etc. A unidade de medida dela é o lux, e a gente encontra lux em muitas normativas, aquilo que a gente segue para conseguir entregar o melhor resultado para o cliente, visando a segurança do trabalho, né, o tipo de uso do local e etc. Aqui a gente fez um esqueminha para vocês conseguirem entender como que funciona esse lux, fluxo luminoso, intensidade luminosa na prática. O primeiro ponto é que, para quem não conhece, quem não é do ramo, a unidade de medida do lux é o equipamento de medida do lux é o luxímetro, então é esse aparelhinho que a gente colocou aí do ladinho. E aqui a gente colocou o exemplo de uma aplicação de uma luminária pública, né? A gente tem uma instalação aí em poste, a 10 metros de altura, uma fonte luminosa, que no caso é a CLPA, luminária pública da Conex LED, e a gente vê que essa iluminância, que é o lux que a gente viu, ela se dissipa de acordo com o quanto esse facho vai abrindo, né? Então, eu vou ter uma iluminância no centro, embaixo da minha luminária, embaixo da minha fonte luminosa, e essa luminância vai se perdendo, esse lux vai se perdendo conforme essa luz vai se dissipando. Como a gente falou que a iluminância é aquilo que não é visível, é a luz incidente no ambiente que não é visível, a gente precisa entender o é. Então, como a gente consegue enxergar a luz, né? E a gente chega na quarta e última grandeza, que é a luminância, desculpa. O nome é bem parecido, tem muita confusão no mercado de luminância e iluminância, mas, de uma forma prática, a luminância é a luz que é refletida numa certa direção. Então, a luz só é percebida no momento em que ela é refletida e voltada para o nosso olhar. O esquema que a gente fez foi basicamente isso. Uma luz, né, o lux, chegando naquele ambiente, a metragem quadrada, ele retorna, essa intensidade retorna em candela, que é a parte que a gente vê.
A unidade de medida da luminância é candela por metro quadrado, porque é justamente esse perímetro aí, essa área, né, pela candela que é representada no fluxo luminoso, como a gente viu, na intensidade luminosa. Entendendo esses fatores, a gente consegue comparar os nomes, apesar de semelhantes, a gente consegue entender o que é iluminância e luminância. Não sei se deu para fixar, mas eu acho que dessa forma tira as dúvidas. A iluminância é a quantidade de luz dentro do ambiente, e a luminância é a luz refletida, a que volta para o nosso olhar a luz visível. Essas são as 4 grandezas básicas da iluminação. Acho que esse desenho dá bem para entender os 4 conceitos, e a gente fixando esses conceitos, a gente entra no novo passo da iluminação, porque isso é o básico, né? Então, a gente tem um fluxo luminoso ali, emitido por uma lâmpada, que a unidade de medida são os lúmens, focado, direcionado para uma superfície, onde é a intensidade luminosa em candela. Essa superfície chega o lux, que é a iluminância, e a luminância é aquilo que é percebido ao nosso olho. Um outro ponto bem importante, que a gente encontra principalmente em ficha técnica de fornecedores, etc., é a fotometria, né? A curva de distribuição luminosa. O que é a fotometria? Cada luminária possui uma curva particular de distribuição de luz. A fotometria nada mais é do que o ato de medição dessa luz. O ato de medir o brilho percebido pelo olho humano. Então, essa exemplificação gráfica que a gente colocou foi bem para trazer essa sensação mesmo. A gente até vê o facho da luminária aberto na parede. Essa fotometria é uma fotografia, né? A gente fala que a fotometria ela é o pincel do lighting designer. É a partir desse instrumento que a gente vai conseguir iluminar o ambiente como se realmente fosse uma pintura, né? Ela é medida através do fotômetro. Então, ela é medida através do fotômetro. Então, a gente pode até exemplificar num segundo momento aqui, quem tiver mais dúvida. Hoje no mercado a gente tem diversos ângulos de abertura, luminárias mais decorativas têm um facho mais fechado, essa é a fotometria de até 10, 15 graus por aí. E na Cosnex LED, especificamente, a gente tem desde os 60, 90 até luminárias com a curva de distribuição mais assimétrica, que a gente fala, né? Que seria a luminária pública, com 120, 180 graus de abertura. A gente falou sobre intensidade luminosa quando a gente falou das grandezas, né? E aí chegou a hora de realmente entender como isso funciona na prática. Quando a gente fala de facho e ângulo de abertura de uma peça, a gente está falando do ângulo que essa intensidade se reduz, tá? Ela é medida em grau, então é aquilo que a gente falou da fotometria, né? Ela vai ter diversos graus no mercado. E do lado, a gente tentou exemplificar para vocês a importância de especificar um bom ângulo de abertura, de usar o produto certo no ambiente que você tem. Esse caso, supondo que seja um atacado ou um supermercado muito alto, com uma altura de aproximadamente 8 metros de altura, e a gente tem aí mobiliários altos também, que é o caso de um atacado, né? São áreas que a gente tem que ter um cuidado, uma atenção para conseguir iluminar, principalmente se esses locais tiverem corredores muito estreitos, né? A gente vai ver um pouquinho mais no final esse exemplo em específico, quando a gente fala de qualidade de iluminação, e aí a gente fala de ofuscamento, de uniformidade, a importância desse facho na qualidade de iluminação. Mas acho que aqui dá para entender. É a mesma peça, com 21 mil lumens, e como com facho a gente consegue ter uma redução de lux, no caso da direita, um facho bem mais aberto, a luz vai se dissipando, e eu consigo chegar lá com 140 lux no nível do observador, no nível do piso. Por norma, a gente usa 75, 80 centímetros do piso. Essa é a altura ideal para a maioria dos projetos. Existem outras áreas, por exemplo, o elevador, que a gente mede a zero do piso, mas a maioria é nessa área de trabalho, né? E a gente tem 140 lux. Em compensação, se a gente trabalhar com uma luminária mais adequada, com um facho mais fechado, a gente vai ter um aproveitamento melhor dessa luz. Então, ela vai descer um pouco mais concentrada e vai conseguir atender a altura do observador aí, para o cliente pegar alguma coisa de uma forma bem melhor, né? Bem mais eficiente. Esse é um ponto bem importante, já
visando o pessoal que faz projeto, a galera que especifica produto, então a gente tem que ter atenção nessa parte na hora de projetar, né? Um outro ponto importante é a temperatura de cor. A temperatura de cor, acho que muita gente conhece, também vem na embalagem dos produtos, ficha técnica de clientes em geral, mas é a aparência da fonte de luz, né? A grande maioria das lâmpadas que a gente tem no mercado hoje, elas estão compreendidas entre 2.700 a 6.500. A unidade de medida da temperatura de cor é o Kelvin. E a gente pode compreender 2.700, quanto mais baixo esse número, mais amarelada vai ser a luz, né? 4.000 já vai ser um branco neutro e 6.500 já vai ser mais puxada para o azul, né? Então a gente vai ter essa escala aí que está na direita que dá para compreender bem. Na prática, ela é a aparência da cor que pode gerar sensação no ambiente. Então, esse é um ponto muito importante da iluminação, principalmente usado pelos arquitetos, light designers e design de interior, para trazer ou uma sensação de relaxamento para o ambiente, de aconchego e, muitas vezes, até um desconforto visual. Existe essa relação em ambientes comerciais, por exemplo, que a marca não quer que o cliente fique muito tempo ali, né, no ambiente, porque o intuito é a rotatividade de pessoas, que seria um fast food, né, vamos falar nesse sentido. A temperatura de cor sempre vai ser mais fria nesse tipo de estabelecimento. E uma temperatura de cor que traz a sensação de relaxamento, você vai encontrar, falando de comercial também, em ambientes onde existe essa preocupação com a permanência do cliente, né, que seriam alguns restaurantes como Outback, Applebee's, etc. Então, esse é um fator, assim, muito usado comercialmente, que pode tanto atrair público, quanto repelir esse público, né? Essa imagem que a gente colocou é um comparativo da luz natural durante o dia. Essa parte é muito importante, principalmente falando de saúde, né? A luz artificial, ela deve imitar a luz natural da melhor forma possível. Esse é um assunto extremamente relevante, principalmente porque foi tema do Prêmio Nobel de 2020, o sistema, respeitar o relógio biológico, né? Respeitar o ritmo circadiano que a gente fala. O que é o ritmo circadiano? O nosso organismo, ele precisa acompanhar, ele precisa dessas luzes naturais para conseguir gerar variação no nosso metabolismo. Então, renovação de células, toda a questão do sono. Um exemplo prático que todo mundo já passou é a questão do celular, né? Então, assim, tarde da noite que a gente deveria estar se preparando já para descansar, para repousar, se a gente fica muito tempo no celular, a gente pode ter alteração de sono, a gente pode acabar dormindo mais tarde por conta dessa cor mais fria do celular, né? E esse cuidado, principalmente quando a gente fala de ambiente, a gente fala de saúde, e saúde mental também, é muito importante porque a temperatura de cor mal aplicada, ela pode gerar vários problemas. Inclusive distúrbio de sono, depressão, tem pesquisas que comprovam que até câncer de mama já foi um acarretamento, né, do mau uso, da má exposição a essa temperatura de cor. Aqui embaixo a gente colocou mais para fixar essas diferenças de 3 temperaturas de cor, né? Uma 3000K, então, que a gente encontra em algumas peças, por exemplo, de uma sala de estar, de um ambiente para deixar mais aconchegante, vai gerar mais conforto, cores mais quentes vão gerar mais conforto, uma cor mais neutra vai dar a sensação de atenção, e uma cor mais fria, que seria próxima de 5.000, vai dar mais empolgação, né? Existe até alguns estudos fora do país de ambientes comerciais que tiveram essa preocupação e aplicaram, inclusive, para aumentar a produtividade dos funcionários. Então, existe um sistema de dimerização, que aí é um assunto muito extenso, a gente pode fazer em um outro momento, que a gente consegue regular o fluxo da luminária e essa temperatura de cor para a gente conseguir acompanhar essas fases. Então, na hora que o funcionário chega no escritório, existe uma luz mais quente para ele sentir que ele chegou no ambiente. Durante o dia, mais perto do almoço, essa luz vai aumentando, dando a entender que o nível de atenção e produtividade tem que aumentar para não ter um choque, né? Até porque, não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já, a gente está exposto a uma luz muito forte, muito fria por um longo período de tempo, isso gera dor de cabeça, alguns problemas até de apetite.
E aí, esse estudo feito fora do Brasil, ele fez aplicou, fez na prática em um escritório e percebeu que a produtividade aumentou dos funcionários, porque respeitou esses momentos do dia, né? Mais para o final do dia, essa luz ia ficando mais quente, dando a sensação que as tarefas tinham que ser encerradas, as reuniões tinham que ser marcadas para término mais ou menos nesse horário, para a gente conseguir respeitar o organismo humano. Um outro ponto bem importante, principalmente quando a gente fala de iluminação comercial, é o índice de reprodução de cor. O nome já é bem autoexplicativo, né? Mas é o valor que mostra quando uma determinada luz, o quanto uma determinada luz permite um objeto de ser visualizado, né? Então, como a gente falou, essas cores são trazidas através da luz, né? A luz reflete no objeto e a gente tem esse retorno visual. A referência para essa escala que vai de 0 a 100 é a luz do sol, né? Tudo. Assim, não só na iluminação, mas assim como na arquitetura, na história da arte, tem referência no natural, né? E, como eu falei, essa escala vai de 0 a 100, em 0 é menos eficiente e mais próximo de 100 é mais eficiente, reproduz mais fielmente as cores. Esse exemplo da maçã que a gente deu dá para perceber bastante o quanto a gente tem uma diferenciação de reprodução do objeto, né? E quando a gente pode colocar como essencial esse fator na iluminação, no projeto, quando isso não pode faltar, principalmente em ambientes de vendas. Por isso que a gente fala que isso é bem importante para a arquitetura e para a iluminação comercial. Então, áreas de exposição de roupa, de produto, de alimento, principalmente, maquiagem, aquela área do supermercado, do açougue, é uma área em que a gente tem que ter muito bem a cor da carne vista ali, as frutas, o hortifruti. Então, esse é um fator principal na hora de fazer um projeto comercial, visando a qualidade e até a melhoria na venda, né, do estabelecimento. É importante ressaltar que o índice de reprodução de cor, ele independe da temperatura de cor, tá? Um fator não anula o outro. Esses são dois fatos que precisam ser analisados na hora de adquirir uma peça ou na hora de especificar um produto. Falando de tipos de luminária, a gente vai falar sobre isso mais para frente, os tipos de lâmpada, etc. Na questão de índice de reprodução de cor, as incandescentes são as primeiras lâmpadas usadas, são as que têm esse nível maior, né? Os dados apontam cerca de 100. A LED, a fluorescente, é algo em torno de 85 e 90 nessa escala. Como a gente falou, o índice de reprodução de cor, ele puxou também essa questão das fontes luminosas, então a gente vai começar a entender alguns conceitos na hora de comprar um produto e na hora de escolher o tipo de peça, né? O primeiro fator, quando a gente fala de fontes de luz, é a potência. A potência, acho que é um dos termos mais falados, né? Mais conhecidos no meio de iluminação. O que é potência? É a somatória de potências de todos os componentes da fonte de luz. Por que a somatória? Porque a gente pode se tratar de uma lâmpada, a gente pode falar de uma lâmpada, mas também a gente pode falar de um projetor que compõe muitos módulos de LED. Então, a potência daquela peça vai ser a soma de todas as potências dos módulos, né? A unidade de medida são os watts. Como eu falei, a gente encontra isso facilmente em diversas embalagens de produto. É importante a gente ter bem claro o que é potência e o que a gente falou mais para cima sobre lumens, porque quando a gente for falar de qualidade de iluminação, a gente vai entrar na parte de eficiência energética e de eficiência luminosa. Então, vocês vão entender como esses fatores são importantes na hora de especificar um bom produto, de escolher a lâmpada certa. O segundo ponto, quando a gente fala de fonte de luz, são os tipos de lâmpada. Então, a gente fez uma tabelinha para exemplificar para vocês a questão de eficiência, de luz e calor, e descrever mais ou menos os principais tipos de lâmpada. No começo, lá atrás, a gente tinha o uso da incandescente, né? Mas o problema é que a incandescente, ela tem uma baixa eficiência, né? O que é a lâmpada incandescente? Ela tem a tecnologia de filamento, é a mais antiga das lâmpadas, como eu falei, e tem uma baixa eficiência. Ecologicamente falando, ela não contém mercúrio, mas ela emite raios ultravioleta. Ela também emite muito calor. Então, esse é um problema que
mais para frente foi... Opa! Esse é um problema que mais para frente foi sanado com a questão do LED, né? O LED já tem uma eficiência muito melhor, uma emissão de calor, assim, mínima. Puxando as incandescentes, a gente tem a vapor metálico, vapor de sódio, etc. A eficiência dela é muito baixa, tá? Comparada com a incandescente, principalmente. Falando ecologicamente, ela contém mercúrio, né? Ela é uma lâmpada que ela é composta por gases e vapores, então ela consome muita energia e ela emite muito calor. Ela até aquece o ambiente, né? Esse era um dos problemas da incandescente e da vapor metálico. A vapor metálico, ela ainda é aplicada, né? A gente ainda vê ela no mercado, principalmente na parte de iluminação pública, né? Ela emite raios ultravioleta e, como eu falei, ela tem uma alta emissão de calor, né? Evoluindo um pouco, os anos foram passando, a gente teve melhoria, né? A descoberta de algumas tecnologias. A fluorescente foi uma opção por muito tempo, com uma eficiência média. Ela tem uma economia em relação às incandescentes, né? Só que tem baixa durabilidade, né? Ela é bem menos eficiente que o LED. Ela, ecologicamente falando, também contém mercúrio e emite raios UV. E a emissão de calor dela já é melhor, já está média ali, né? Está uma intermediária. E o LED, que é o que a gente mais usa hoje em dia, né? Que apresenta uma eficiência super alta. Na questão ecológica, não contém mercúrio e não emite raios ultravioleta. Os pontos estudam, assim, valores muito baixos. A emissão de calor também é muito baixa. E ele é um componente eletrônico, né, com alta qualidade de luz, com alta economia de energia e com uma longa vida útil. Quando a gente fala de vida útil, a gente também vai ter essa comparação entre as demais, né, para entender a eficiência do LED, porque eu acho que o ponto de conhecer as fontes de luz é conseguir realmente escolher a que melhor se adequa para o seu projeto. Aqui a gente colocou um gráfico em que a gente consegue ver nitidamente a diferença, né? O salto que teve entre as lâmpadas incandescentes, que tem mais ou menos 1.000 horas de vida útil, as lâmpadas fluorescentes por volta de 16.000 horas, e a LED 50.000 horas, né? Então, quando a gente fala de vida útil, a gente também entra no contexto de certificação e expectativa de vida da lâmpada. O LM70 define que a vida útil da lâmpada LED termina quando ela atinge 70% do fluxo luminoso, ou seja, isso significa que o LED não pode depreciar, um LED de qualidade não pode depreciar mais de 30% no final da vida útil. E essa certificação, ela se aplica, isso já é um contexto mais técnico, talvez não seja acessível para todos, principalmente os que estão começando, ou os que não estão no meio de iluminação, mas essa certificação sempre vai manter esses parâmetros. Então, L70 ou L80 sempre vai levar em consideração a vida útil do LED, o quanto que ela deprecia até o fim da vida. E um ponto importante que a gente colocou no gráfico é que o LED ele vai diminuindo a luz gradativamente quando ele chega no final da vida útil, em comparação com as outras lâmpadas, que a luz já é imediatamente cortada, né? Já falamos sobre potência, a gente já falou como que funciona essa emissão de luz de uma fonte luminosa. Agora chegou um assunto muito importante quando a gente fala de qualidade de projeto e quando a gente fala do momento atual que a gente vive e do momento para frente, né, do que a gente quer para o futuro. Então, quando a gente fala de eficiência luminosa, assim como a eficiência energética, o fator de eficiência é o quê? É gerar a mesma quantidade de energia com menos recurso, né? Então, é obter o mesmo serviço usando menos energia, né? A iluminação de LED, ela apresenta alguns fatores decisivos de economia, por isso que ela tem um salto, assim, muito absurdo em relação aos outros tipos de fonte, e essa informação também é especificada nas embalagens de produto e principalmente nos catálogos, nas fichas técnicas dos produtos dos fornecedores, a gente encontra isso facilmente no mercado, inclusive existe muitas certificações nesse aspecto, que também daria um outro webinar para a gente falar sobre isso. Graças a Deus, isso está sendo muito bem explorado. E para a gente entender
a relação de eficiência é aquilo que eu falei de lumens e watts. Então, se você quer saber se a luminária do fornecedor X e a luminária do fornecedor Y tem a mesma eficiência, ou qual mais eficiente para o seu tipo de projeto, é só você fazer uma divisão do fluxo luminoso pela potência. É muito fácil de conseguir distinguir isso, né? A gente deixa um exemplo para vocês entenderem, inclusive com a nossa CLI, a High Bay, uma luminária industrial, como isso é fácil de achar. Então, de diversas potências, vocês conseguem fazer o cálculo até mesmo em casa e acabar optando pelo melhor projeto, pela melhor redução de potência aí, né? Ainda no assunto de eficiência luminosa, a gente precisa falar de eficiência energética, né? São assuntos casados, então a gente consegue ver aí um comparativo de dados desde a incandescente, que tem uma eficiência baixíssima, 14 lumens por watt, uma média, né, até o LED, que é 140 lumens por watt para cima. Esses dados, eles variam muito de bibliografia para bibliografia, existem muitos estudos sobre o assunto, mas é basicamente essa média. A gente sempre vai encontrar um LED mais ou menos nessa faixa de eficiência. Esse é um ponto que a gente tem que ter muita atenção, porque vai trazer muitos benefícios para o nosso projeto, para o nosso bolso, né? Se a gente já tem uma área, as pessoas que já fazem projeto aí no caso, né, que já estão nesse meio, se você tem uma área com uma luminária existente, e principalmente se ela não for LED, né, a gente tem uma redução de potência aí nítida, a gente tem economia de energia, é um dos fatores, ganho de iluminação nem se fala, e em alguns casos até o payback, né, a gente consegue representar com números o quanto essa eficiência vai retornar para o bolso do cliente, o quanto isso vai ser favorável para o meio ambiente e internamente também, né? E aí, falando de eficiência, a gente começa a falar sobre qualidade de iluminação. Essa é uma área bem mais técnica, né? Aqui já é um papo com as pessoas que já trabalham na área, que já estão desenvolvendo o projeto ou contato com o projeto, alguns pontos que a gente precisa ter atenção, que não pode passar, principalmente em projetos funcionais, né? Alguns pontos que a gente vai falar aqui, como homogeneidade, etc., a gente nem volta tanto para projetos decorativos, é mais para projetos onde a gente precisa exercer uma função ali que tem que ter uma segurança do trabalho, que tem que atender às normativas, tanto brasileiras ou até de fora do Brasil. Então, esse é um assunto bem precioso, né? O primeiro ponto que a gente pode falar, num aspecto geral, é sobre poluição luminosa, né? Então, o que a gente chama de poluição luminosa? É aquela quantidade de luz que a gente sente que é desnecessária, que não é adequada para aquele tipo de ambiente, né? Isso é um fato, assim, em grandes cidades. Quem mora em grandes cidades como São Paulo está cercado de luz o tempo inteiro, nunca tem nada apagado, né? E aqui a gente colocou 2 esqueminhas para conseguir referenciar isso e fixar, né? Então, o primeiro é um exemplo de como o má direcionamento dessa luz pode ter esse desperdício, né? A gente já falou de eficiência, então, como essa luz dissipada para vários lados, como ela seria melhor aproveitada se ela fosse direcionada para o objeto em si, né? Evitar desperdício, redução de economia, redução de luz. Esse foi um processo que aconteceu muito ao longo dos anos com a iluminação pública, né? A gente tinha essa vista, essa primeira vista que a gente tem aí das luminárias amarelinhas, a gente tinha essa vista muito nos anos 20, e isso, graças a Deus, foi melhorando, e hoje a gente tem o uso da pétala, em que a gente consegue direcionar isso da melhor forma para o piso, para a pista, visando os parâmetros de uniformidade e looks de norma, né, que a gente precisa seguir para ter uma segurança ali na hora de dirigir, na hora do pedestre caminhar e etc. Um outro ponto importante sobre qualidade de iluminação é o ofuscamento, né? O ofuscamento é uma coisa que a gente precisa se atentar em todos os projetos, mas principalmente quando a gente tem alguma área muito baixa, um projeto com um pé direito, com uma altura muito baixa, a gente precisa cuidar muito com a fonte luminosa que a gente coloca ali. O que seria o ofuscamento? É esse desconforto, né, causado pelo excesso de luminância no campo visual. Então,
A intensidade ela vai variar em 2 aspectos, ou no tamanho da fonte de luz, ou na sua posição relativa ao observador, né? Como eu falei, quando a gente vai falar dos tipos de ofuscamento, um exemplo prático é quando a gente tem um ambiente muito baixo, o ideal é que a gente trabalhe com luminárias mais difusas, porque quanto mais baixo o ambiente, mais próximo a fonte de luz vai estar da linha do observador, né? Isso pode atrapalhar em tarefas comuns, assim, diárias. Falando de normativa, né? Então, o GR é a sigla referente ao índice de ofuscamento na fonte de luz, então esses dados também existem para consulta. E como eu falei, existem 2 tipos de ofuscamento, o direto e o reflexivo. A gente já falou do direto, né, que é um dos pontos, inclusive, dessa questão da altura, especificar corretamente a fonte de luz, etc. E o ofuscamento reflexivo é uma coisa que a gente também precisa ter atenção quando a gente vai propor uma iluminação para o ambiente, principalmente no tipo de piso, no nível de reflexão desse piso, da parede, uma fonte de luz muito próxima do espelho, ou de uma TV, ela marca, ela ofusca, ou de uma janela, né? Então, esses seriam alguns exemplos de ofuscamento reflexivo. A gente tem, além desses cuidados na hora de especificar o produto, a gente também tem alguns acessórios que a gente pode comprar junto, como as aletas, né? Hoje nem é tão usado assim, hoje a gente vê mais o anti-ofuscamento com difusor leitoso, né? De acrílico ou de policarbonato, os paineizinhos e tal. Mas as aletas eram muito utilizadas para conseguir quebrar essa luz, né? A gente falou mais lá para trás a questão do facho da luminária, né? Como essa intensidade luminosa pode ser aplicada ao nosso favor. E aqui em qualidade de iluminação, a gente tem um ponto muito importante que é a homogeneidade. Eu coloquei uma imagem para exemplificar, bem prática na lateral, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Mas, basicamente, homogeneidade, ela está ligada, ela é a mesma coisa que uniformidade. Então, é um conceito da iluminação que vai minimizar a sombra, que traz sensação de conforto visual, o controle dos níveis de ofuscamento, que a gente já falou anteriormente, e que evita o contraste de luz e sombra, seguindo as recomendações sugeridas por norma. Por que eu falo que aqui a gente está mais focado numa iluminação comercial? Porque o contraste de luz e sombra é muito bem-vindo numa iluminação decorativa, né? A gente percebe o uso da iluminação de destaque, por exemplo, em museus, até na parte residencial, inclusive, então fica muito bonito, mas para ambientes em que o nosso intuito é seguir as recomendações da norma, né, ter um bom funcionamento ali, uma segurança, um retorno visual, o ideal é que a gente preze pela homogeneidade. Como eu falei, a iluminação homogênea, ela remete mais para a iluminação difusa, e esse exemplo que eu coloquei na lateral, acho que dá bem para ver. É um caso complicado, como eu falei mais cedo, sobre iluminação de atacado, de ambientes muito altos, em que a gente tem interferências muito altas aqui naquele ambiente, né? Então, aqui a gente tem porta-pallet. E como o uso da peça certa, com o ângulo certo, né? Posicionada no local exato, pode trazer um retorno visual muito bom. No primeiro caso, a gente tem um problema aí de homogeneidade, de luz e sombra fortíssimo, justamente por conta daquele exemplo que eu dei, em que se a gente escolher uma luminária com faixa mais aberta, essa luz vai se perder, então ela vai iluminando aquilo que tem mais em cima, mais próximo do teto, e a parte da linha do observador, onde o funcionário aqui tem que ter acesso a esse estoque e ter acesso às coisas, não vai ficar legal, né? Vai ficar escuro, vai ter deficiência aí. Seria muito bem resolvido, como mostrado na figura da parte direita abaixo, se essa iluminação fosse centralizada nos corredores, paralela, com faixa adequada. Então, naquele exemplo, eu até dei um facho de uma de 120 para uma de 90, mas existem casos em que funcionaria muito mais uma peça mais fechada, como de 60 graus, por exemplo. Um dos últimos fatores de qualidade de iluminação é o fator de depreciação. Esse é um fator que alguns fornecedores, alguns representantes já até explicam isso certinho e mostram para o cliente como que isso é feito na prática, né? Existem 2 tipos de depreciação. A depreciação esperada pela fonte de luz, né, a natural. Após instalada, a gente tem uma depreciação, né, da vida útil da lâmpada, do LED, enfim, e por acúmulo de sujeira. Então, ao longo do tempo, isso é normal, mas com alguns cuidados a gente consegue
ter esse fator mais controlado, né? Porque esse segundo ponto, que seria acúmulo de sujeira ou poeira, a gente consegue resolver muito bem se a gente entender o ambiente do cliente, por exemplo, e colocar uma luminária um pouco mais blindada, um pouco mais fechada, se o ambiente é muito agressivo ou se o ambiente é muito sujo. Eu nem estou falando de atmosferas explosivas aí, né? Eu estou falando mais de sujeira mesmo. É um ambiente que não tem como ser mantido limpo ali, então o ideal é que a gente realmente especifique uma luminária mais blindada, uma luminária que tem uma proteção para jatos de água, e aí a gente entra em outros fatores como o índice de proteção, né, das luminárias, que também iluminação é um contexto muito extenso, né? Então daria para a gente fazer vários webinars do mesmo tema, falando sobre diversas coisas, porque sempre tem coisa para falar. Mas esse cuidado é importante, né? Esse fator pode alterar o nível de luminância, já falando com as pessoas que fazem projeto, né? Ele deve ser considerado para que isso não atinja níveis menores do que aquilo que a gente está especificando, né? E por último, mas não menos importante, a gente tem a questão das normativas, né? Então, hoje eu listei aqui algumas normativas que a gente costuma usar, tem muitas outras, para projetos, inclusive aqui dentro do Brasil, muitas variações, inclusive, para fora do Brasil. Mas quem trabalha com projetos de uma forma variada, né, com diversos projetos diferentes, vai ter contato com isso, ou já teve contato com essas normativas, porque a gente precisa entregar o looks que a gente viu lá no comecinho, né? Então, a gente colocou aqui as quatro principais, as 4 mais usadas atualmente, que é a NBR 8995, ela foi revisada, a 54 foi descontinuada e essa é usada atualmente, que é a iluminação para ambiente de trabalho, ela já tem um foco mais para ambientes interiores, né? Essa área externa vai estar na iluminação, na norma que eu coloquei abaixo, que vai ser a NBR 5101, que a gente fala de iluminação pública, a gente fala de tudo aquilo que a gente exemplificou mais acima, né? A NBR 8837, que é a iluminação esportiva, então iluminação de ginásio, de quadra, campo de futebol, ela tem vários níveis, então a gente tem um nível que deve ser respeitado para a área de competição, para uma quadra recreativa, em uma área, uma quadra profissional, por exemplo, e a NBR 5181, que fala de iluminação de túneis, né? Então, a iluminação mais pública, e aí cabe aquilo que a gente falou, que esse é um tipo de projeto em que a gente, diferente dos outros, a gente não vai apresentar somente, mais usual, né? Não vai apresentar somente em lux, a gente também vai apresentar em candela. Ele é um estudo um pouco mais específico. Gente, obrigada pela atenção de todos. Espero que eu tenha conseguido sanar algumas dúvidas de uma forma prática. Como eu falei, iluminação é um meio muito amplo, tem muita coisa que a gente não falou. A gente falou mais sobre coisas básicas aqui, né? Espero que possa ter ajudado vocês de uma forma geral, tanto aqueles que estão começando na carreira, quanto aqueles que simplesmente não entendem, vão lá no monstruário lá do supermercado e vê vários tipos de fonte de luz, qual que se adequa mais ao meu projeto. Procurem um especialista, procurem um fornecedor de confiança quando vocês forem especificar alguma coisa, porque iluminação é um assunto sério.